Informativo Canal 7 e também o programa Movimento Vozes da Rua. No quadro Personalidade, a nossa entrevistada de hoje é a senhora Tânia Lúcia dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Uberlândia. Bom dia, senhora Tânia, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? É uma honra. A honra é toda minha. Senhora Tânia, como a senhora se sente sendo a primeira mulher a presidir o Conselho Municipal de Saúde da cidade de Uberlândia e também a primeira mulher a ser eleita pelo segmento dos usuários? Na verdade, eu me sinto muito lisonjeada por isso, né? A gente tem um trabalho de 19 anos, que deu início nos conselhos distritais, né? A gente ajudou a formar os primeiros conselhos locais da cidade e surgiu essa oportunidade. Foi uma escolha do segmento de usuários, né, através de uma reunião, e houve um consenso que aquele mais bem votado iria estar disputando esse cargo, né? E a gente conseguiu aí ter uma quantidade de voto maior e hoje está ocupando essa cadeira. E a gente faz isso com muita responsabilidade. E é importante a questão de ser do segmento de usuários, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Não que os outros não assim fizeram, porque a gente teve, né, nosso amigo José Veridiano, teve o nosso amigo Carlos Andrade, só que eles eram do segmento de trabalhadores. E a gente, assim, pelo segmento de usuários, a gente tem muita já história, muita bagagem de luta, e a gente tenta trazer para a prática, né, tudo aquilo que a gente já trabalhou nas bases, nos conselhos locais, conselhos distritais, e estamos trabalhando assiduamente, né? Lógico que eu tenho, junto comigo, mais 3 pessoas na mesa que me ajudam bastante, né? Que é o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e também os demais conselheiros. Mas a gente tem desenvolvido um excelente trabalho e que tem, assim, nos motivado muito, porque a gente tem entendido que essa comunidade, as pessoas têm dado importância a esse trabalho que os conselheiros vêm desenvolvendo na cidade. E qual é o papel do Conselho de Saúde? Na verdade, ele tem o papel de fiscalizar os gastos com dinheiro público, tanto que a gente faz prestação de contas, né? A sociedade precisa saber que a gente faz toda a avaliação. A gente também avalia a qualidade do serviço. A gente é também um intermediário, que a gente promove também diálogo entre a gestão e a sociedade. E isso é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas acham que não tem ninguém que está olhando isso. E a gente faz isso com muito amor. Nós somos voluntários, né? E a gente faz esse trabalho em vários pontos da cidade. Nos 5 distritos a gente tem conselheiros e somente no setor norte que ainda não tem conselho local. Mas nos demais distritos todos têm conselhos locais e têm ampliado esses conselhos locais, inclusive por solicitação não somente dos usuários, mas também até por trabalhadores de saúde, né? Os gestores, no caso, pedem a ajuda do conselho para estar conciliando junto à comunidade os conflitos que existem entre a prestação de serviço que é oferecida e também a qualidade desse serviço e a aceitação da população. E por parte do gestor, existe o respeito? Sim. Lógico que o respeito a gente acaba assim, a gente é que se impõe, né? Que se estabelece. Mas há sim, até mesmo porque para a formação do conselho, a lei exige que tenha representação. É 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% entre prestadores de serviço em saúde e gestores. E a comunidade, na verdade, esses usuários, a participação ela ainda é pequena, né? E a gente, assim, gostaria de estar ampliando isso, só que a gente não tem financiamento para estar divulgando, né? E a gente até agradece esse espaço, que é uma forma da gente estar falando para a sociedade
está mostrando que esses conselhos existem, que eles têm desenvolvido um trabalho, mas que é de fundamental importância, que eles participem, que vá nas reuniões, que leve as demandas, principalmente os casos assim de mau atendimento e também elogios, porque a gente sabe que na rede SUS tem vários profissionais excelentes empenhando trabalho e tem aqueles que infelizmente deixam a desejar, mas é importante trazer isto à discussão, né? Como foi dito, a distribuição do conselho local, né, nos bairros, e regional. Distrital. O distrital. Quantos são os distritos e quantos bairros, né, já tem os conselhos locais? Hoje nós temos conselhos locais do setor, vou falar primeiro dos distritais. A gente tem distrital norte, sul, leste, oeste e central. O norte ainda não tem nenhum conselho local. A gente tem o sul, que tem o São Jorge, tem o Pampulha e o mais novo, que é o Shopping Park, que é o caçulinha das criações novas de conselhos. Nós temos no leste uma que é na Tenda do Moreno, no Custódio Pereira e também no Morumbi. No setor oeste nós temos no Morada Nova, no Canaã, no Guarani, no Tocantins e também temos um que é Povos dos Campos e das Florestas, que a gente faz na zona rural, a cada 3 meses. E no central nós temos o Conselho Local Brasil. E os distritos? Existe nos distritos esta organização? Sim, hoje está muito articulado, muito organizado. Os conselhos locais distritais, eles estão muito unidos. Desde que a gente assumiu essa presidência, a gente tem feito reuniões, era bimestral, agora nós trazemos para mensal, onde a gente tem alinhado os trabalhos entre o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos locais e distritais. A gente também conseguiu, tá ampliando um tempo de fala em todas as reuniões dos conselhos, do Conselho Municipal, onde os 5 distritos levam suas demandas para apresentar. Aquilo que foi discutido nas reuniões do distrito no mês, eles levam para estar discutindo e levando para a plenária do Conselho, e muitas desses assuntos que eles abordam lá, a gente também discute nas comissões e delibera para um desempenho melhor das atividades e tentar minimizar aí esses conflitos, as queixas dos usuários. Hoje, quais são as maiores demandas que são levadas até o Conselho pelos usuários e pelos trabalhadores? Na verdade, nós somos um termômetro, da sociedade, da saúde, na verdade, do que acontece na saúde. Porque as queixas que mais chegam é a questão dos procedimentos não realizados, tanto cirúrgicos como de exames complementares e também transferências de leitos. Agora, da parte dos trabalhadores, é a questão salarial, condição de trabalho. Só que é importante a gente ressaltar que a gente vai até onde é a alçada nossa, em relação aos trabalhadores. A gente dá apoio, eles têm direito à fala, a fazer moção, já fizemos várias reuniões, inclusive o Conselho Municipal, a gente criou agora há 2 meses uma comissão dentro do Conselho que é de RH, justamente para a gente estar tratando dessas condições de trabalho desses trabalhadores, entendendo que muitos já estão doentes devido a algumas situações que eles têm vivenciado já há algum tempo, e a gente tem essa preocupação, porque o trabalhador satisfeito, ele consegue também atender melhor esse usuário. E o nosso foco, na verdade, é o fortalecimento do SUS, do controle social, um atendimento de qualidade e que as pessoas tenham acesso a esse atendimento. Queremos destacar aqui no nosso estúdio, acompanhando a gravação, a presença do senhor Roberto Viano, presidente da Associação dos Moradores no bairro Presidente Roosevelt. O gestor titular, no caso o secretário de Saúde. Como é a participação do secretário em reuniões e se as reivindicações levadas até o momento
tem dado resultado, o atendimento, resposta após o intervalo. Boca do Forno Pizzaria, a melhor pizza de Uberlândia. Tradição e qualidade. Boca do Forno Pizzaria, Praça Lincoln 123, no bairro Roosevelt. Telepizza 3215-1890 e 3215-5571. Entregamos em toda a Uberlândia. Senhora Tânia, qual é a participação do secretário de saúde, né, o gestor, em reuniões e, acima de tudo, ele tem dado resultado das reivindicações da população? Então, nas reuniões de conselho municipal, ele tem participado de todas, né? Ele é meu vice, inclusive, na mesa diretora. A gente monta junto a pauta, né, mensal, tem diálogo sim, porém em relação ao resultado a gente ainda não conseguiu avançar muito, até mesmo devido às questões financeiras e toda essa problemática de pagamentos atrasados, de prestadores, também tem inadimplência aí com prestadores, né, atraso de pagamento, enfim. Mas, no geral, a gente tem tido esse diálogo e abertura. Eu acho que isso é o caminho, ainda mais que a gente está iniciando um novo processo. Na verdade, eu já estive como conselheira nos 8 anos da gestão do atual prefeito, né? E ele ficou secretário por 6 anos. Então, assim, eu já tinha conhecimento com ele. Só que, conforme ele mesmo fala, a realidade hoje é muito diferente, né? Antes a gente tinha uma condição financeira muito boa, muito diferente do que é a realidade de hoje. Mas, no geral, a gente tem mantido um diálogo e tentado. As reivindicações ainda tem muitas a serem feitas, sim, principalmente as demandas que tangem os conselhos locais e distritais. Tanto que a gente já está organizando para a gente ter uma reunião com ele. Os presidentes, o pessoal das mesas diretoras dos conselhos locais e distritais. A gente está programando, inclusive, agora para maio, para a gente sentar com o secretário, justamente por essas demandas, algumas que poderiam já ter sido resolvidas e ainda não foram. Na cidade de Uberlândia, qual é a quantidade de conselheiros nomeados e, na questão de fiscalização, qual é a atribuição do conselheiro e como é o seu acesso nos locais onde ele vai fiscalizar? Hoje, um total de quase 400 conselheiros, somando todos, né, conselhos locais, distritais e municipal. O acesso, ele se dá automaticamente a todos os conselheiros, desde que identificados e após nomeados, eles têm essa autonomia de adentrar em qualquer unidade, seja ela pública ou privada, desde que trabalhe e tenha dinheiro do SUS, tem toda essa autorização de estar fiscalizando. Porém, a gente sabe que às vezes tem alguns entraves, né? Recentemente, por exemplo, né, em janeiro a gente viu aí uma informação do Hospital Municipal e vários conselheiros e até mesmo a população falou: nossa, mas o que o conselho estava fazendo com esse tanto de coisa lá estragada, guardada e não aconteceu nada? Muitas das vezes há uma omissão por parte desses prestadores, porque o Hospital Municipal, por exemplo, faz-se prestação de contas mensal. E nas reuniões eles reclamavam, né, que precisava estar fazendo a revisão de aparelhos e tudo, mas não foi mencionado que esses aparelhos estavam da forma que depois foi apresentado. Então, assim, é desagradável algumas situações como essa, porque o conselho, ele tenta da melhor forma buscar essas informações, só que tem algumas coisas que dependem dos prestadores também tá passando, e tem algumas coisas que tem uns milindres, né, e acaba que dificulta um pouco, mas o acesso, ele se dá, é importante que a sociedade saiba, né, que a gente pode adentrar em qualquer unidade, desde que identificado, comunicado, né, a coordenador da área. Sempre a gente tem todos os critérios que a gente orienta esses conselheiros a estar fazendo essa fiscalização, mas eles podem entrar em qualquer unidade que tenha dinheiro público, tanto privada como pública.
Presidente, como a senhora avalia o caos que chegou à saúde no município de Uberlândia? Muita reclamação nas UAS com relação ao atendimento dos idosos. Como a senhora avalia esta situação? Olha, infelizmente, tem vários fatores, né? Tem financiamento, tem planejamento, tem gestão. Tem uma série de fatores que acabou desencadeando esse processo que a gente vê hoje. Só que tem uma palavrinha mágica que ela precisa ser utilizada. E isso já é lei, que chama humanização. E esse atendimento, mesmo com toda precariedade, falta de financiamento, se tiver isso, né, esse acolhimento adequado, orientação correta. Só que a gente vê muito desperdício de dinheiro público. Por quê? A saúde não se investe em informação. As redes não se comunicam. São várias ilhas, a ilha da atenção básica, a ilha da urgência e emergência, a ilha dos hospitais, a ilha do próprio Ministério Público. Então, assim, são vários pontos. Esses pontos, eles precisam se interligar, eles precisam se comunicar. Não faz sentido um usuário ir até uma UAI, fazer um leque de exames, e aí chega, por exemplo, no hospital e repete todos aqueles exames. Isso é dinheiro público sendo desperdiçado. Isso acontece frequentemente, por exemplo, com as gestantes, né, que faz toda a bateria de exame na UAI Martins, quando chegam na UFA, no municipal, repete todos aqueles exames. Então é preciso que o sistema comunique. Tem usuário que vai cedo, de tarde, de noite, e aí não entra só a questão do idoso, né, no geral as queixas, e aí eles não conseguem resolver isso. Por quê? Porque o sistema ele não se comunica, ele não tem a referência e contra-referência, esse usuário ele fica rodando. E aí ele fala mal da atenção básica porque ele não consegue ter lá as respostas. Aí ele fala mal da UAI porque ele não consegue ter as respostas. Por quê? Muitas dessas respostas ela está dentro da UFO. Porque tem vários setores que estão fechados, setores de ambulatórios, alguns desde 2014, outros desde 2015. Isso é um absurdo, porque não se fazia cirurgia e resolveram fechar os ambulatórios. O Conselho se posicionou contrário a isso, já entrou com pedido de intervenção junto ao Ministério Público, isso já está encaminhado. E o mais revoltante é que as respostas que a UFO deu para o Ministério Público é que o serviço continua sendo normal. Agora, qual que seria essa porta de entrada? Como que está sendo esse acesso? Se o nosso usuário para o município não tem a vaga, não abre vaga porque está fechado para reestruturação, quer dizer, então tem alguma coisa que não comunica. Agora, em relação aos idosos, onde eu vejo assim a discrepância é com essa questão do acolhimento de Manchester. Ele fere a lei do idoso, porque o tempo de espera, ele independente se ele é idoso ou não, ele fica esperando. E agora a nossa preocupação, igual vai na questão de dengue e tudo mais, é que seja revisto, tenha um plano de contingência em relação a isso e que seja priorizado esse idoso, porque muitos deles vão até o UAI e se esse atendimento demora, tem a questão de alimentação, da medicação que eles precisam, então é diferente, tem que ser tratado diferente. E nas transferências, infelizmente, há uma avaliação, não tem leito para todos. Infelizmente, isso não é de agora, isso vem de décadas. Não tem leito para todo mundo. Então, qual que vai ser escolhido para ser transferido? Então, aquele que tem a possibilidade maior de sobrevivência. E isso acaba que o perfil jovem ou a criança, ele vai ter prioridade em detrimento aos idosos. Agora, o que a gente precisa pensar? Esse envelhecimento dessa população, esse planejamento de saúde para esses idosos. Como que está sendo essa acolhida, por exemplo, dentro da atenção básica, nos programas que tem para a melhoria e autonomia desses idosos? Voltamos daqui a pouco. Boca do Forno Pizzaria, a melhor pizza de Uberlândia. Tradição e qualidade. Boca do Forno Pizzaria, Praça Lincoln 123, no bairro Roosevelt. Telepizza 3215-1890
e 3215-5571. Entregamos em toda a Uberlândia. Estamos de volta. Judicialização. Por que aumentou tanto no sistema de saúde da cidade de Uberlândia? Isso aí é outra coisa assim que é um gargalo e que assim me incomoda muito, né, essa questão da judicialização. Por quê? Como não dá vazão para esses usuários nas transferências, principalmente o UFO, né, e a gente teve problema também com as transferências para o municipal, esses usuários ficam muito tempo nas UAIs. E as UAIs acabaram se tornando mini hospitais. E isso é errado, porque não tem o tratamento adequado e que preconiza todas as leis do Ministério da Saúde e tudo mais. Então é preciso que reveja isso. Só que hoje a judicialização ela se tornou o acesso à saúde. E a gente precisa inverter esses valores. A regulação ela precisa funcionar de forma que não precisa o cidadão entrar na justiça para garantir o seu atendimento. O que precisa ser melhorado é a rede de urgência e emergência no que tange a regulação, principalmente da transferência de leitos. A UFO, presidente, está ou não atendendo? Ela está, porém, em vários pontos precisam ser explicados. A gente fez um levantamento, né, de vários ambulatórios que estavam fechados e uma quantidade de atendimentos que eles vão ter que explicar isso, como que eles estão conseguindo atender e por onde que esses usuários estão entrando. Porque através do município não é, porque estava fechado esse acesso, eles não abrem a agenda para novos procedimentos. Então, assim, a gente deve ter aí dentro dos próximos meses algumas respostas. E a parte da cirurgia cardíaca, né, que a gente já até tinha falado antes, também a quantidade informada ela não bate, porque citaram em torno de 16 a 18 procedimentos mês, só que as contas não fecham. E tem usuários há vários meses nas UAIs sem conseguir transferência para fazer esse procedimento cardíaco. Então é outra coisa que o Conselho está tendo e cobrando e que a UF terá que explicar que acesso é esse, que fila é essa, por onde que é que esses usuários têm entrado, porque tem que ser pela regulação municipal, não pode ter outras portas de acesso, porque senão prejudica a equidade e a integralidade, a universalidade, que é o que a gente tanto prega dentro do SUS. Presidente, fica aberto o espaço para mais considerações que a senhora queira, assim, estar comunicando à população uberlandense. Primeiro, eu quero convidar a população para participar dos conselhos locais e distritais. Todos os meses acontecem reuniões em todas as partes da cidade. Então, assim, no Conselho Municipal 3239-2418, vocês podem ter o cronograma mensal. Eu gostaria que a senhora repetisse o número. 3239-2418. Nesse número vocês conseguem saber e solicitar o cronograma mensal. Infelizmente a gente ainda não ativou o Face e tudo, tem toda uma burocracia que a gente tem lutado, é uma proposta da mesa para tentar melhorar essa comunicação para a sociedade. Só que eu chamo a atenção que nós teremos agora, dia 26 e 27 de maio, a Conferência de Saúde da Mulher. É a primeira, né, conferência de saúde da mulher, então vai estar focado nessa saúde e que a gente convida a população para estar participando, principalmente as nossas mulheres, né, para levar as suas demandas, para a gente fazer propostas para levar para as conferências estaduais e também nacional. Então vai ser no auditório Sistiniz, mas precisa fazer a inscrição, porque são 200 vagas, né, e a gente precisa estar elegendo esses delegados. Nós teremos também em junho a Conferência de Saúde do Conselho Municipal de Saúde, que aí é elencar todas as demandas de saúde do município, porque qual que é a proposta? Que o gestor de saúde e o novo executivo, né, o nosso prefeito que está aí agora, ele tente seguir
dentro do cronograma de saúde, as propostas elencadas nessas conferências. Então é importante que a sociedade participe, leve as suas propostas, leve reclamação, leve sugestão, mas nós temos que entender que a saúde ela é nossa, é um patrimônio, e nós temos que defender esse SUS, porque muitos falam, mas poucos na prática dá a cara para bater, faz o que a gente faz e lutar todos os dias, gente. Não é só quando eu estou doente, é você lutar todos os dias pela saúde de qualidade, ir nos processos, tentar melhorar os processos, porque quem usa é que sabe, né? Igual o sapato, a gente sabe onde que o calo aperta, onde que dói. Então, assim, a gente que tem que moldar isso. E a nossa saúde é nós que temos que construí-la. Então eu faço esse apelo para a sociedade, conheça mais o trabalho do conselho, são vários conselheiros e vocês vão estar nos ajudando nesse processo. A população, em caso de denúncia ou elogios, é aquele número que a senhora falou ou existe outra forma que a população possa se manifestar? Sim. A outra forma, e a gente precisa também estar fortalecendo isso, que na verdade são dois canais. Um é o Conselho de Saúde e outro a ouvidoria. É importante que as pessoas saibam que anualmente a gente faz o relatório anual de gestão. E dentro desse relatório anual de gestão a gente faz todo o apanhado da saúde. Essas queixas que vão para a ouvidoria, elas são avaliadas nesse relatório anual de gestão. E essas queixas também elas vão para o Ministério da Saúde. Quando a população deixa de fazer essas queixas, tanto nos conselhos como nas ouvidorias, é como se Uberlândia não tivesse problema na saúde. E aí quando vai fazer alguma queixa no Ministério da Saúde, fala, não, mas aqui não tem queixa, não chegou nada para a gente. Então é importante que a sociedade utilize desse espaço, valorize esse espaço e não deixe de participar das reuniões, levar as reclamações, sugestões e elogios. E também na ouvidoria, porque são dois canais de comunicação e acesso que a população pode estar ali levando a sua mensagem do que está achando dessa saúde do município de Uberlândia. Como é a participação dos nossos políticos, nossos deputados federais, estaduais, os nossos vereadores? Procuram o conselho para buscar informação para poder trabalhar? Como é a participação dos nossos políticos, né, que tem salários elevados, tem toda uma estrutura que o povo lhes deu, pagando os seus salários? Então, infelizmente, a participação ela é bem tímida no que tange à Câmara de Vereadores. Em alguns momentos até tem a participação de alguns vereadores ou da assessoria de algum vereador. Mas essa consulta do que eles vão fazer, não existe isso, infelizmente. Recentemente até eu procurei o presidente da Câmara Municipal, mês passado, justamente por isso, porque tem várias demandas da saúde que o Conselho trabalha por meses, né? Tem umas que assim, a gente trabalha quase anos, e depois, quando vai para a Câmara, sofre mudanças e não há essa preocupação de estar questionando o Conselho do que aconteceu, por que chegou naqueles valores e tudo mais. Então, assim, a gente acha que precisa também haver essa comunicação, porque são ilhas também que a gente precisa, e são pontos que a gente precisa trabalhar. E em relação aos deputados, eu tenho 19 anos de conselho. Eu, Tânia, né, e durante esse período que eu estou desde junho na presidência, eu não fui procurada por nenhum. Em nenhum momento, nem estadual e nem federal, né? Tivemos aí as complicações da PEC 55, várias outras situações, onde não se pediu opinião do Conselho Municipal, nem dos Conselhos Locais nem distritais. Então é preciso rever esse comportamento, porque nós elencamos todos, nós vamos para a periferia, nós vamos para as bases, levantamos todas as queixas dessa população. E depois quem vai legislar, quem vai executar isso, esses são os poderes, então é preciso estar atento a isso para não entrar em confronto daquilo que a população quer e daquilo que eles votam. Senhores vereadores, senhor presidente Alexandre, mais presença, senhores deputados estaduais e federais, lembrem-se, os senhores serão submetidos ao processo eleitoral no próximo ano.